Depois da traição, 5 passos estoicos para reorganizar a sua vida. Depois da traição, como superar a dor da traição. Fui traída, fui traído. Como seguir em frente depois da traição. Se essas frases parecem coisas que você já buscou no Google, esse vídeo é para você. Introdução. Depois da traição. Do caos à reorganização interna. Depois da traição, quase tudo perde o chão. Você acorda, faz o que precisa fazer, fala com as pessoas, posta, responder mensagem. Mas por dentro parece que alguém pegou a sua vida, sacudiu com força e largou tudo espalhado no chão. A mente acelera. Por que ela fez isso? O que eu fiz de errado? Será que foi culpa minha? E se eu nunca mais confiar em ninguém? A dor da traição não é só o que aconteceu, é o que ela ativa. Rejeição, sensação de inadequação, comparação com outra pessoa, vergonha, raiva, desejo de vingança e muitas vezes um tipo de luto que ninguém vê. Talvez você esteja aí agora entre 2 tentações. Ou fingir que está tudo bem, engolir o choro e seguir como se nada tivesse acontecido. Ou se afunda na dor, revendo a cena 1000 vezes, como se isso pudesse mudar o passado. Só que nenhuma das 2 coisas te liberta. Ignorar a dor te quebra por dentro aos poucos. Afundar na dor te prende ao que já acabou, mesmo que a sua mente insista em reviver. O estoicismo entra aqui não para dizer que não foi nada ou que você tem que ser forte e pronto. Pelo contrário, a filosofia estoica começa reconhecendo um fato simples e duro. Existem coisas que não dependem de você, e existem coisas que dependem. Você não controla. As escolhas de quem te traiu, o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, o passado, as cenas que já aconteceram, a opinião dos outros sobre essa história. Mas você ainda tem poder sobre o que faz com essa dor agora, como falar com você mesma ou nesse processo, quais limites vai colocar daqui para frente, qual história interna vai construir a partir desse ponto. Esse vídeo não é sobre perdoar rápido, nem sobre voltar a acreditar no amor em 5 passos mágicos. É sobre algo mais profundo e mais honesto. Como reorganizar a sua vida interna depois da traição, usando 5 passos inspirados no estoicismo para você voltar a se enxergar como protagonista da própria história, não como o resto do que aconteceu. Ao longo deste conteúdo, vamos caminhar por 5 movimentos estoicos, pensados para a vida real de quem está ferido. Enxergar a realidade sem anestesia, mas sem dramatização extra. Parar de fantasiar e olhar para o que de fato aconteceu. Separar o que é responsabilidade do outro e o que é responsabilidade sua. Tirar o peso que não é seu e assumir com firmeza aquilo que é. Reorganizar seu valor além da relação. Reconstruir sua identidade para além de quem foi traído e criar limites estoicos para não se arrastar de novo pelo mesmo padrão. Aprender a dizer basta por dentro e por fora. Transformar a dor em eixo, não em prisão. Usar o que aconteceu como ponto de virada, não como rótulo eterno. Você não precisa estar bem para ouvir isso. Pode estar chorando, cansada, com raiva, com vontade de mandar mensagem para quem te feriu ou stalkear rede social. Tudo isso é humano. O convite aqui não é para você deixar de sentir, é para aprender a sentir com direção. A dor da traição machuca, mas ela também revela onde você se abandonou, onde aceitou migalhas, onde calou verdades suas para caber em uma história que, no fundo, já não te sustentava. Os estoicos não prometiam uma vida sem golpes. Eles ensinavam a construir um interior que não desmorona cada vez que o mundo falha. Depois de uma traição, isso significa não permitir que o outro fez se torne a medida do seu valor. Não transformar o erro de alguém em sentença,
para toda a sua vida afetiva. Não entregar a sua paz nas mãos de quem já mostrou que não sabe cuidar dela. Enquanto você assiste, talvez algumas partes toquem mais fundo. Quando isso acontecer, não fuja. Se quiser, já deixe anotado nos comentários algo como: estou assistindo porque preciso sair dessa dor. Ou estou tentando me reorganizar depois da traição. Escrever é um jeito de dizer para si mesma eu não quero mais viver em modo repetição. Eu quero reorganizar. Este vídeo é um convite a um pacto silencioso com você. A partir daqui, a traição deixa de ser o centro da sua vida. Ela passa a ser um marco, um ponto de inflexão. Não é o fim da história. É o lugar onde você decide quem vai se tornar depois disso. Se essa introdução falou com você de algum jeito, fica comigo até o final. Agora vamos para o primeiro passo estoico para começar de verdade a se reorganizar depois da traição. Passo 1. Enxergar a realidade sem anestesia e sem drama a mais. Depois da traição, é normal a mente tentar preencher os buracos com histórias. Histórias sobre você, sobre o outro, sobre o que deveria ter acontecido, sobre como, se você fosse melhor, isso não teria acontecido. Só que existe o que aconteceu, e existe o que a sua mente inventa em cima do que aconteceu. O primeiro passo estoico para começar a se reorganizar depois da traição é este: encarar os fatos como fatos, sentimentos como sentimentos e interpretações como interpretações. Fato é aquilo que pode ser descrito sem opinião, sem adjetivo. Por exemplo, eu descobri mensagens com outra pessoa. Ele e ela manteve um relacionamento paralelo por X tempo. A confiança foi rompida. Isso é duro, mas é concreto. Em cima disso, vêm as interpretações. Nunca mais vou ser amada ou eu sou substituível. Todo mundo vai me trair. Se ela fez isso, é porque eu não fui suficiente. Os estoicos chamavam de juízo aquilo que a mente faz com os fatos. E é aí que o sofrimento se multiplica. Não é só a traição. É tudo o que você passa a contar para si mesma, o depois dela. Olhar com clareza não é minimizar. Você não precisa fingir que traição é normal ou aceitável. Você só precisa parar de acrescentar camadas de tortura mental ao que já dói. Talvez ajude agora ou depois deste vídeo escrever em um papel 2 colunas. Coluna 1, o que aconteceu de fato, ações, comportamentos, conversas, descobertas. Coluna 2, o que eu estou contando para mim sobre isso? Sou descartável, ninguém presta, não sei escolher, não tenho valor. Quando você separa uma coisa da outra, começa a surgir um pequeno espaço entre a dor e a dramatização da dor. E é nesse espaço que o estoicismo trabalha. Você pode dizer para si: sim, eu fui traída, sim, isso me machucou profundamente. Mas não, isso não define quem eu sou. Não é o fim da minha história. Enquanto você confunde fato com identidade, a traição toma o centro do palco. Ela deixa de ser algo que aconteceu com você e vira algo que você acredita que é. Eu sou a pessoa traída. Se alguma parte disso conversa com o que você está vivendo, já pode anotar nos comentários algo como: estou tentando separar o que aconteceu do que eu estou contando para mim. Às vezes, esse é o primeiro movimento de reorganização interna. Parar de se maltratar com as próprias palavras. A clareza estoica começa assim: ver a realidade sem cor de rosa, mas também sem tinta preta extra, só o que é. E a partir daí, decidir o que você vai fazer com isso. Vamos para o segundo passo. Passo 2. Separar o que é do outro e o que ainda é seu. Depois da traição, é muito comum que tudo vire culpa sua. Você caça defeitos em si mesma. Eu devia ter percebido.
Eu devia ter sido diferente. Eu devia ter sido mais isso, menos aquilo. A mente tenta encontrar um jeito de ter controle sobre o que já passou, porque se a culpa é sua, então, em teoria, da próxima vez, é só não errar assim que tudo dará certo. Mas isso é uma ilusão perigosa. A visão estoica é simples e dura. Cada um é responsável pelas próprias escolhas. Quem traiu, escolheu agir contra o acordo, contra a verdade, contra o que dizia sentir. Isso fala sobre o caráter, o momento, a consciência e os conflitos daquela pessoa, não sobre o seu valor como ser humano. Separar responsabilidades não é se colocar como perfeita. Talvez você reconheça pontos em que se abandonou, se calou, aceitou migalhas, deixou sinais passarem. Isso é parte da sua responsabilidade daqui para frente. Aprender com isso, não se culpar para sempre. Uma frase que pode ajudar como âncora estoica é: o que o outro fez é responsabilidade dele, dela. O que eu faço com isso agora é responsabilidade minha. Você não mandou trair. Você não controlou as escolhas da outra pessoa. O que você pode controlar a partir de agora é se vai se punir ou se acolher nesse processo, se vai usar isso para se diminuir ou para se enxergar com mais lucidez, se vai repetir esse padrão de vínculo ou ajustar seus limites internos e externos. Se quiser, pode transformar isso em um compromisso público nos comentários, algo como: eu escolho parar de carregar sozinho o peso que não é meu. Não é um mantra mágico, é um lembrete estoico. Culpar-se por aquilo que não depende de você só prolonga a dor e impede o aprendizado. Agora que você começa a separar o que é do outro e o que é seu, vem o terceiro passo: tirar o seu valor das mãos dessa relação. Passo 3. Reorganizar seu valor além da relação. A traição, muitas vezes, não destrói apenas um relacionamento. Ela implode uma identidade. Eu que amava tanto. Eu que sempre estive lá. Eu que fiz de tudo. De repente, você olha para si e pensa: se mesmo assim me traíram, qual é o meu valor? Aqui entra um ponto central do estoicismo aplicado à vida emocional. Você nunca deveria colocar a medida do seu valor em algo que não controla, nem em um relacionamento, nem na opinião dos outros, nem no olhar de quem escolheu te ferir. Seu valor não nasce da fidelidade de ninguém. Não aumenta quando alguém te escolhe. Não diminui quando alguém te trai. O que foi atingido não foi a sua essência. Foi a imagem que você tinha de si dentro daquela relação. E isso dói, mas também abre espaço para uma pergunta que pode mudar tudo. Quem sou eu além de ter sido traída? Talvez por muito tempo você tenha se definido por papéis. A parceira, que aguenta tudo. A pessoa forte que dá conta de carregar o mundo. A pessoa que não quer ser difícil. Então aceita, entende, perdoa sempre. O estoicismo te convida a um outro tipo de identidade, baseada em virtudes e não em papéis. Virtude aqui não é moralismo. É eixo interno. Coragem, honestidade, dignidade, clareza, respeito próprio. Depois da traição, reorganizar a vida passa por perguntas como: o que é inegociável para mim daqui para frente? Que tipo de pessoa eu quero ser, independentemente de quem está ao meu lado? Que valores eu quero honrar mesmo quando dói? Você pode começar pequeno. Talvez hoje o seu exercício estoico seja apenas se tratar com mais respeito. Falar consigo mesma, de um jeito menos cruel. Parar de se chamar de burra, idiota e fraca, por não ter visto antes. Você não é a traição que sofreu. Você é o que decide cultivar em si a partir dela. Se isso toca um ponto sensível em você, pode registrar nos comentários: quero aprender a me enxergar além da traição. Essa frase por si só já marca uma mudança de eixo. No próximo passo,
vamos falar sobre algo essencial para não repetir o mesmo padrão: limites. Passo 4. Criar limites estoicos para não recair no mesmo padrão. Depois de uma traição, um risco silencioso aparece. Ou você fecha demais o coração e promete nunca mais confiar em ninguém, ou você tenta voltar ao normal, rápido demais, sem revisar fronteiras. Nenhum dos dois extremos funciona. Os estoicos falavam muito de discernimento. Não é sobre virar pedra, nem sobre voltar a ser ingênua. É sobre aprender a dizer não com mais consciência, por dentro e por fora. Limites estoicos não começam no outro. Começam em você. Por exemplo, limite interno. Eu não vou mais ignorar sinais claros de desrespeito em troca de migalhas de carinho. Limite externo. Eu não vou continuar numa situação em que a pessoa não assume responsabilidade real pelo que fez e não mostra mudança consistente. Talvez você tenha sido ensinada a confundir limite com grosseria, ou a achar que quem ama aguenta tudo. Mas isso não é amor, é autoabandono. Um limite saudável é um ato de respeito consigo mesma. É dizer: eu posso sentir muito por você, mas não vou mais me trair para te manter por perto. Na prática, isso pode significar parar de aceitar conversas que te gaslight, te fazem duvidar da própria sanidade, não normalizar ciúme excessivo. Controle, falta de transparência, exigir com calma e firmeza coerência entre discurso e ação, aceitar se afastar quando a outra pessoa mostra, com atitudes, que não está disposta a mudar. Se você decidiu seguir na relação após a traição, os limites também são necessários. Não como punição, mas como estrutura mínima para que algo novo seja construído, com mais verdade. Se decidiu não seguir, os limites continuam válidos. Eles te protegem para não aceitar de volta aquilo que te destrói pouco a pouco. Se quiser transformar isso em compromisso, pode comentar: estou aprendendo a colocar limites sem culpa. Esse sem culpa é profundamente estoico. É escolher o que é correto para a sua integridade, não o que agrada o momento. Agora, vamos para o 5º passo: usar essa dor como ponto de virada, não como prisão permanente. Passo 5. Transformar a dor em eixo, não em prisão. A pergunta que fica ecoando depois da traição é: como superar a dor da traição? Mas no fundo, às vezes não é só sobre superar, é sobre o que essa dor vai fazer com você. Ela pode te amargar, te deixar cínica, desconfiando de tudo e todos, prender você num ciclo de desconfiança eterna, ou pode se tornar um ponto de virada silencioso, o momento em que você decidiu nunca mais se abandonar dessa forma. O início de uma nova forma de se relacionar consigo e com os outros. Os estoicos falavam de usar cada evento, inclusive os dolorosos, como matéria-prima para a construção do caráter. Não é romantizar a dor, é recusar a ideia de que ela será apenas perda. Você não escolheu a traição, mas pode escolher o que ela vai encontrar em você daqui para frente. Um terreno que se endurece e fecha, ou um terreno que, mesmo rachado, decide florescer de outro jeito. Transformar a dor em eixo significa usar o que você aprendeu sobre seus limites para se posicionar melhor em novas relações. Usar o que você viu sobre o outro para escolher com mais calma e critério. Usar o que sentiu sobre si para cuidar das partes que você vinha ignorando. Talvez essa traição tenha revelado uma carência antiga que você tentava preencher a qualquer custo, um medo imenso de ficar só, que te fazia aceitar qualquer migalha, uma dificuldade de dizer não, que agora você não pode mais ignorar. Nada disso é motivo de vergonha. É material de trabalho interno. É ali que o estoicismo se torna prática, não teoria. Se em algum momento, enquanto escuta,
você sentir vontade de dizer, isso dói porque é verdade, saiba que isso não é um fracasso. É o sinal de que você está começando a se olhar sem máscara. Pode registrar nos comentários, se quiser. Não quero que essa dor seja em vão. Essa frase, repetida com honestidade, pode te acompanhar como um pequeno pacto diário.